Fala galera, vamos estar construindo agora esse desenho na direita. Na última aula a gente fez esse exercício e agora a gente vai estar construindo o exercício localizado do lado direito para que a gente possa entender bem essa questão de simetria entre ângulos. Tá? Nas aulas anteriores eu repassei esse exercício, este e este. E agora a gente vai finalizar fazendo esse ciclo desse exercício aqui, que nada mais é um representativo de desenhos simétricos, que você utiliza plano para estar criando esboço e características de definição de esboço. Beleza, vamos lá. Fechar essa peça, vamos começar um arquivo novo. E aí sempre cria aquele ar, né, de suspense. Por onde eu começo? Eu vou começar inicialmente por esse plano frontal, porque ele apresenta muitas características que precisam de uma atenção maior no plano frontal, que são esses arcos aqui. Para depois você criar esses arcos ou cortar eles, daria muito trabalho. Então vamos lá. Abrir um esboço, clico aqui no meu plano frontal, vou partir da minha origem, tá? Não posso esquecer disso. Vamos criar um arco a partir do plano central, do ponto central. Clico aqui e já reproduz o arco para mim. Já vou definir esse diâmetro interno aqui, ó, como representativo. Aqui está um pouco pequeno a cota, agora melhorou. Então aqui mede 80 milímetros de arco. Esse arco, eu vou clicar nesses dois pontos aqui, né? A gente tem que definir esses caras como horizontal, porque eles não ficam totalmente definidos se você não definir eles. O arco de fora, ele tem 130, e aqui ele já mostra qual que é a altura. Eu posso vir aqui em offset, colocar um offset de 50, dessa linha para fora, né? Onde que ele vai estar criando esse representativo para nós, tá certo? Então isso aí ajuda um pouco também para aqueles que querem utilizar esse recurso. Então eu clico aqui, opa, ele pegou esse ponto lá embaixo. Eu vou começar a partir deste ponto. Clico aqui e vou pegar um ponto aqui com a intersecção no meu desenho. Vem aqui, vou definir essa altura como 50. E desse cara até o meu ponto de origem, eu defino como 200, porque a minha peça tem 400. Venha para entidades, clica aqui a palavra até mais próximo e deleto a linha remanescente. A mesma coisa eu faço do outro lado. Vou lá no outro lado, crio novamente a mesma linha. Poderia espelhar? Poderia espelhar. Entretanto, é uma condição de trabalho que cada um gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar dessa forma também, às vezes a gente tenta ganhar tempo e no final das contas a gente não consegue ganhar, a gente está perdendo tempo. Essa linha em relação a essa devem ser as duas colineares entre si. Beleza, consegui criar o representativo da minha peça. Tá? E aí cria-se uma dúvida também na hora da extrusão. Quanto que é de extrusão? Bom, se eu tenho um raio de 42, consequentemente esse outro raio de 42, aqui eu tenho 115. Então é muito claro, eu venho em ressalto barra estudado e vou colocar 115 mais 42 mais 42. Só que esse cara é fácil de você achar. É só você fazer essa soma aqui do 42 mais o 115 mais o 42. O importante é você definir esse cara como plano médio. Por que plano médio? Porque você já sabe que muitas coisas vão para lá e muitas coisas vão para cá. Então você já define no meio da sua peça para que o seu plano sirva para o espelhamento. Então eu cliquei aqui, eu confirmei o meu comando, fazendo minha extrusão aí propriamente dita. Beleza. Agora o próximo passo é esse daqui. A gente vai pegar um plano frontal, nós vamos abrir, aproveitando que ele já ficou no meio da nossa peça. E a gente vai estar reproduzindo aqui. Reproduzindo aqueles dois círculos ali em cima. Os dois do mesmo centro. O interno tem um diâmetro de 65 e o externo tem um diâmetro de 100.
Beleza. Entre eles, entre essa linha e esse ponto, tem uma distância de 225. E uma outra relação que precisa ser colocada entre eles tem uma relação vertical. Isso tem que estar gravado no mesmo centro. E também eu já vou estar criando esse esboço aqui, que nada mais é do que um representativo que a gente tem na hora de criar essa nervura aqui. Isso daqui é uma espécie de uma nervura que a gente vai estar utilizando. Então eu vou pegar aqui, vou desenhar uma linha qualquer, né, batendo nesse ponto. E depois eu vou segurar o Ctrl, clicando nessas duas linhas e colocar como tangente. E por fim eu preciso deixar esse ponto aqui, ó, em relação a essa linha como coincidente. Ele tem que pegar ali, tá certo? O mesmo procedimento eu executo do outro lado, puxo uma linha qualquer aqui, clico em cima dela, clico em cima dessa, coloco como tangente, clico nesse ponto, clico na minha circunferência e coloco como tangente. Essa linha aqui, ó, estou segurando o Ctrl, vou clicar nessas três linhas aqui e vou vir aqui em converter entidades. Eu não vou precisar desenhar isso daí, ele já copiou essa entidade para mim, certo? Próximo passo, agora a gente está extrudando esses caras. Então eu vou vir aqui em recursos, ressalto base, extrudado, e aí ele vai perguntar o que você quer extrudar. Bom, a princípio vamos extrudar esse círculo aqui. Então é esse cara aqui eu quero extrudar com 100 e quero colocar ele a partir do plano médio. Aí você vai falar, pô, você perdeu aquele esboço que você desenhou. Na verdade, não. Eu posso voltar aqui em ressalto base estudado e eu vou buscar, através desse atalho, o esboço que eu havia desenhado anteriormente, que é esse aqui. Onde que ele tem uma espessura de 20 e ele também parte a partir do plano médio. Então eu posso estar estudando a minha peça dessa forma também. Por fim, eu já defini dois elementos numa tacada só. Então eu não tive aquela preocupação de ficar trabalhando e retrabalhando o nosso esboço, né? Você não precisou fazer aquele quesito de pegar um ponto, pegar outro ponto, para estar unindo, enfim, uma série de coisas. Então aqui eu vou jogar essa vista lateral, tá? Que é essa vista aqui, e vou estar desenhando esse perfil aqui dessa nervura nova aqui que a gente conhece. Então acho que o plano direito ele corta no meio. Para conferir eu posso virar minha peça, mas realmente ele corta no meio, tá? E aí eu venho aqui no meu esboço e vou estar clicando aonde? Um pouco acima das minhas nervuras aqui. Por quê? Porque se eu não fizer isso, de forma alguma, ele vai construir essa nervura para nós. Então tem que ser um pouquinho acima, senão ele não consegue extrudar, não consegue acompanhar também o que? A nossa circunferência. Então, ele fica travado nesse caminho aí. O mouse não está colaborando muito, mas a gente vai trabalhando. Aqui a verdadeira importância é só você verificar quais são as relações geométricas, né? Você simplesmente define eles entre esses dois pontos, mas colocando ele um pouco maior para que você possa extrudar, tá? Eu venho aqui em recursos, ressalto base extrudado, novamente eu coloco plano médio e vou rebater ele dessa forma. Eu já venho aqui em espelhar, não vou perder tempo em desenhar isso do outro lado, clico no plano frontal e no último recurso, que foi o ressalto extrusão 4, eu espelho lá do outro lado, é o que eu quero visualizar ele ali, tá certo? Beleza. Próximo passo aí é bem simples, a gente vai estar reproduzindo o que? Os furos aqui em cima, né? Então eu vou vir aqui, colocar numa vista superior e vou representar esses furos. Esses furos eles têm 25 de diâmetro e são concêntricos em relação a esse arco aqui. Então não tem como, ter como até tem, mas não é bom a gente fazer isso porque eu posso usar essa ferramenta para me favorecer. Então eu vou no Fillet
e já crio o arco aqui. Essa ferramenta que eu falo é esse arco nosso. Eu já crio ele e já começo a usar ele como elemento de construção para a criação dos meus furos, para não ter preocupação na hora de fazer os meus furos que eu vou usar aqui no meu plano superior. Então eu clico aqui em cima, vou abrir um novo esboço, já pego o círculo e automaticamente eu passo o mouse aqui, ele já me dá o centro. Então ele me deu esse centro, depois eu passo o mouse aqui novamente, ele já me dá esse outro novo centro. Passo o mouse aqui, ele já me dá esse outro novo centro. Por que ele está dando esse centro? Porque eu criei os fillets antes. Defino somente um com o diâmetro de 25. E aí eu clico em cima desse, clico em cima desse, clico em cima desse e clico em cima desse e coloco que todos eles são iguais. Automaticamente os demais já ficam com o diâmetro de 25. Recursos, corte extrudado e coloco ele como passante. E meu exercício está concluído. Tá bom? Então ele está localizado aqui. Para a gente sempre finalizar da forma padrão, eu vou deixar ele na posição que está apresentada ali. Ok?